Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Oi, olá, estamos aqui de volta, de novo, trazendo informações, conteúdo, novidade, notícias, para que o nosso público fique antenado, sabendo das novidades. Vamos começar falando de emplacamento do Detran, a questão do emplacamento digital. E aí a gente começa a falar e a dizer que todos os proprietários de veículos zero quilômetro, do Rio Grande do Norte, podem sim realizar o emplacamento veicular 100% digital pelo portal de serviço do órgão Detran, sem precisar sair de casa. Olha que coisa boa. O serviço ele foi implantado pelo Detran em dezembro do ano passado, 2023, e já está disponível para pessoas físicas e jurídicas, mas vem sendo pouco utilizado pela população. Um ponto importante destacado pelo Detran Rio Grande do Norte é que muitas pessoas, por desconhecimento, não têm acessado o sistema de emplacamento digital e acabam pagando valores a terceiros por um serviço que poderá ser realizado gratuitamente. O emplacamento digital é simples e foi desenvolvido para facilitar a vida dos proprietários de veículos. O emplacamento é feito pelo sistema digital. Quando realizado por pessoa física, esse emplacamento tem prioridade na fila de auditoria veicular, o que torna o processo de emplacamento e a liberação do documento do veículo mais ágil. Então, veja só, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pode buscar o emplacamento digital através do site do Detran. É um serviço que é prestado gratuitamente. Então, se você não quer ter um custo com pagamento de serviço terceirizado, o famoso despachante do Detran, você procura o órgão através do aplicativo. Valeu? Então, vamos lá. Olha, vamos falar de receita, de saúde, não é Receita Federal, saúde. Os consultórios odontológicos de dentista, famoso dentista, né? Pode utilizar o sistema simplificado para emissão de recibo digital, também falando de digital aqui. Simplifica as rotinas administrativas e não perde tempo. Os profissionais dessa área de odontologia devem utilizar o sistema Receita Saúde. Hoje, se livra de vez por toda daquele recibo de papel manual, ter que fazer recibo quando a pessoa terminava o serviço. Então, ele acessando o Receita Saúde, ele pode ser feito através do seu celular ou pelo computador, através do portal ECAC. Você também pode autorizar a sua secretária, aquela famosa atendente, a fazer a emissão do recibo. Então, veja, isso é um programa que foi desenvolvido pela Receita Federal através do ECAC para os profissionais odontólogos que emitem recibo. Então, ele não precisa mais comprar aquele formulário que geralmente na livraria se vende, né? O recibo próprio, e aí ele teria que emitir, que parar o atendimento para fazer o recibo, ou sua atendente. Hoje não. Ele pode fazer pelo sistema ECAC, inclusive enviar o recibo pelo e-mail do seu paciente, enviar para o WhatsApp dele. Facilitou a vida das pessoas. Então, isso torna muito prático o atendimento
via a Receita Federal. Então, duas situações de conteúdo digital que falamos agora, né? A questão do Detran, placamento, e o Recibo Saúde. É claro que, possivelmente, a Receita Federal deverá também incluir o serviço médico. Ao momento, nós não temos ainda direcionado para atividade médica, mas estamos agora com atividade odontológica. Façam bom uso, seus odontólogos, dos devidos recibos digitais que facilitam a vida dos senhores. Olha, vamos falar agora de dívida das pessoas. Então, recentemente, o governo federal anunciou uma nova oportunidade para os brasileiros negociarem suas dívidas com as empresas quais estejam devendo através do novo programa, um novo Desenrola, que oferece condições especiais de pagamento, com desconto de até que pode chegar a 70% para quem deseja quitar seus débitos. Agora, ao quitar a dívida, o devedor terá seu nome limpo das restrições e poderá voltar a ter acesso a crédito. É importante. O programa Desenrola permite a negociação de dívidas não tributárias, como multas, outras pendências financeiras com órgão da administração indireta, como Anatel, ANEEL, IBAMA, etc. Os devedores poderão escolher entre o pagamento em até 146 meses ou à vista, com desconto que vai variar de acordo com o valor da dívida e o tempo de inscrição em dívida ativa. O Desenrola é destinado a pessoas físicas, exclusivamente físicas, incluindo também as microempreendedor individual, o MEI, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, outras organizações, como sendo sindicatos, associações, esses também terão participação. Para participar do programa, o devedor deverá aguardar a publicação do edital, que deve estar saindo agora esses dias. A Procuradoria-Geral Federal da Fazenda terá a divulgação nos próximos dias no Diário Oficial da União ou no site da Advocacia Geral da União. Vale lembrar que o prazo para aderir ao programa será de 21 de outubro a 31 de dezembro de 2024. Então, começa em 21 de outubro, termina 31 de 2024, dezembro. É importante que os devedores consultem suas dívidas para verificar se estão incluídos no programa e quais as condições de negociação. Em caso de dúvidas, os devedores podem procurar orientação jurídica ou entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo programa. Então, veja, isso é um novo Desenrola que foi criado pelo governo para facilitar a vida do pequeno empresário, da pessoa física, de um sindicato, de uma associação, de uma entidade filantrópica. Essas pessoas, tanto física como jurídica, às vezes têm dívidas não tributárias. O que são dívidas não tributárias? Por exemplo, você tem uma dívida que foi contraída no IDEMA, no IBAMA, no caso, IDEMA não, no IBAMA, e você não pagou, não quitou. Essa é uma chance de você quitar. Aqui está fora as dívidas tributárias. Por exemplo, você tem uma dívida do Instituto de Peso e Medida, você tem um pequeno comércio e a aferição da sua balança foi aferida e ela tinha uma divergência de peso, de gramatura, e você sofreu uma multa pela aferição. O que isso vai acontecer? Ora, aí essa multa está lá pendurada na dívida ativa, você pode agora procurar a Procuradoria e fazer
a sua composição do melhor formato. Lembrando que isso pode chegar até 70%. Perfeito? Então, vamos ficar em dia com o Desenrolando a Dívida. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em breve. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Oi, estamos de volta. Vamos dar continuidade às informações, os conteúdos, para que todos nós tenhamos notícias novas, conteúdo que vai nos fazer a diferença. Olha, em 2017, houve uma mudança na CLT. A CLT teve algumas mudanças. E aí surgem algumas dúvidas. Por exemplo, fui assaltado no caminho para o trabalho. A minha empresa, ela será responsável por esse assalto que me ocorreu? O trajeto diário de casa para o trabalho faz parte da rotina de milhões de brasileiros. E com a crescente preocupação com a segurança pública, muitos trabalhadores se perguntam: a empresa pode se responsabilizar em caso de assalto nesse caminho? Vamos ver. Ora, o trajeto entre a residência e o local de trabalho é conhecido na legislação brasileira como horas itinere. Antes da reforma trabalhista na Lei 13.467 de 2017, esse tempo de deslocamento era considerado parte da jornada. Ele fazia parte da jornada. É como se você estivesse à disposição do trabalhador. Em algumas situações, como no caso de transporte fornecido pela empresa e local de difícil acesso, então isso era considerado hora de trabalho. Contudo, após a reforma, esse entendimento foi eliminado e as horas de trajeto deixam de contar como horas trabalhadas, embora o trajeto não seja computado na jornada de trabalho. Os acidentes que ocorrem nesse caminho são de responsabilidade da empresa. Então, fica atento, são de responsabilidade da empresa. Mas vamos ver como é que isso ocorre. Os acidentes de trajeto incluem atropelamentos, colisões, qualquer meio de transporte utilizado para se deslocar na ida e na volta para o trabalho ou vice-versa, que venha causar o dano. Nesse caso, o trabalhador tem direito ao auxílio-doença, que é aquele auxílio-doença acidentário do INSS, e estabilidade provisória no emprego. Então, ele terá direito, caso isso venha a ocorrer, porque ele vai passar mais de 15 dias, então ele fica à disposição do órgão. No entanto, assalto
e outras situações de violência urbana sofrido no caminho não entra nesse conceito. Diferentemente dos acidentes, a responsabilidade, neste caso, não é automaticamente atribuída à empresa, visto que esta não tem controle direto sobre a segurança pública, que é uma incumbência do Estado. Logo, por via de regra, a empresa não pode ser responsabilidade por assaltos ocorridos no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa. Mas existem exceções. Apesar de a regra geral excluir a empresa de responsabilidade, existem circunstâncias em que esta proteção pode ser anulada. Por exemplo, a empresa é considerada responsável se ela cria ou agrava a situação de risco para o empregado. Vamos citar alguns exemplos. Horários perigosos. Se a empresa exige que o funcionário trabalhe em horas de alto risco, como durante a madrugada, sem fornecer transporte para o deslocamento seguro, pode ser apontada como culpada por eventuais ocorrências no trajeto. A alteração do local de trabalho é um outro fato. Olha, o empregador transfere o colaborador para uma região conhecida por altos índices de violência, sem oferecer meios de transporte adequado ou orientação de segurança. A responsabilidade pode sim ser direta e recair sobre a empresa. Outra, instruções de rotas perigosas. Se a empresa, de alguma forma, pressiona ou orienta trabalhador a utilizar rotas perigosas ou exposta à violência, ela pode ser vista como negligente. Essas situações são analisadas individualmente pela Justiça do Trabalho, levando em consideração o contexto do crime e a conduta da empresa. Se o trabalhador foi vítima de um assalto durante seu percurso, é fundamentalmente seguir passos importantes. Primeiro, registre um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro passo para formalizar a violência sofrida. Segundo, informe a empresa, comunique o empregador sobre o incidente. É importante, principalmente se houver consequências graves, como perda de bens que possam afetar o desempenho no trabalho ou lesões físicas. Consultar um advogado trabalhista ou seu sindicato se houver dúvida sobre a responsabilidade da empresa, especialmente em casos de situações de risco criada por ela. Aconselhamos buscar orientação jurídica sempre. Então, veja só, esclarecendo. Se no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, houve um acidente, uma lesão com o trabalhador, um atropelamento, esse trabalhador vai ficar afastado, não é? O afastamento por doença acidentária. Por quê? Porque ele sofreu uma avaria na sua condição de trabalho. Agora, se há um assalto nesse trajeto, isso tem que ser levantado individualmente a cada caso. Não podemos, de imediato, responsabilizar a empresa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, aquela empresa que tem bares, restaurantes, e seus funcionários saem de 2, 3 da manhã e não tem mais ônibus, não tem disponibilidade de pegar um ônibus, uma locação para sua residência. E também a empresa não oferece nenhuma segurança. Ele fica ao Deus dará, numa parada de ônibus, andando na rua até chegar à sua residência. Neste caso aqui, a empresa será responsável por esse fato, caso venha a acontecer. Lembrando que cada caso deve ser estudado pelo advogado, pelo seu sindicato, e, se isso ocorrer, tomar aquelas providências que nós alertamos. Primeira coisa é o boletim de ocorrência. Você tem que comunicar à polícia.
depois comunicar à sua empresa. E terceiro, procurar o advogado, o sindicato, para saber se esse dano que foi que ele causou. Por exemplo, esse assalto levou o seu celular, seu relógio, o dinheiro que você tinha, a sua carteira, cartão de crédito. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Portanto, não é simplesmente porque houve um assalto. Por exemplo, você saiu às 6 horas da tarde do seu emprego e chegou numa parada e foi assaltada. A empresa não é culpada disso aí, porque isso é uma questão de segurança de Estado. Mas em horário de risco, trajeto de risco, possivelmente a empresa vai se responsabilizar. Então, cada caso deve ser estudado, cada caso é um caso. Perfeito? Vamos falar daquelas pessoinhas que eu gosto muito, que é o MEI. Então, o MEI, ele paga, né, aposentadoria. E será que eu posso pagar a aposentadoria maior do que aquela do salário mínimo, que são os 5%? Vamos ver. Como fazer para que você tenha a contribuição de microempreendedor MEI, permitir que você pague maior? Ora, o valor de benefício acima do mínimo para esse tipo de atividade é necessário complementar. Por quê? Porque você só vai ganhar um salário mínimo, pagando a diferença de 15% se você puder complementar. Como posso fazer um aumento do valor da minha aposentadoria? Para a legislação, essa modalidade de segurado contribuinte individual recolhe apenas 5% sobre o valor do salário mínimo. Hoje, o salário mínimo é R$ 1.412, além do pagamento de impostos municipais ou estaduais, R$ 5 e R$ 1. O MEI, o segurado tem direito aos benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. E o valor do benefício é sempre de um salário mínimo. Como as contribuições como o MEI não permitem um valor de benefício acima do mínimo, para que vocês tenham essa validade, é necessário complementar o percentual pagando uma diferença de 15%. Ou seja, com os 5 do MEI, somado os 15 de complemento, nós vamos ter um valor de 20%, que pode ser calculado entre o salário mínimo e o teto previdenciário hoje, que está em R$ 7.786,02. Com esse complemento, o segurado pode incluir todas as contribuições, inclusive o período MEI. O cálculo do benefício segue as regras gerais, que é a média de todo o recolhimento durante a vida laboral. Como fazer o complemento MEI? Para preencher a guia e efetuar o pagamento, são necessárias as seguintes informações para você complementar e emitir a GPS para o pagamento de contribuições previdenciárias ao INSS. Dados a serem preenchidos. Primeiro, você vai pegar a GPS e vai preencher nome completo, data e vencimento, que é até o dia 15 de cada mês, né? Código de pagamento. Qual é o código de pagamento do mês? 1910. Complemento, 15%. Mês de competência, por exemplo, se eu estou agora em outubro, eu vou pagar a competência de setembro. O número do NIT, PIS, PASEP, valor que você vai pagar, 15% do salário mínimo ou até o teto previdenciário. Então, você escolhe. Se você quer pagar sobre o teto máximo, você vai botar sobre os 7 mil, 15%, porque 5% você já pagou. Então, essa diferença, ela se torna 20, 15 mais 5, que já é do MEI. Perfeito? Então, você vai na tabela da Previdência e faz a sua escolha, livre escolha. Aí, isso vai somar e contar para o tempo laboral. Perfeito? Então, MEI pode, sim, pagar maior do que os 5%. Quando a gente vai chegando ao final, a gente faz uma reflexão. E eu gostaria hoje de fazer uma reflexão pedindo para que nós sempre vamos agir com sabedoria, com a paciência, melhore os argumentos ao invés de aumentar o tom de voz. Seja humilde, estamos nesse plano para aprendizado, aprender. A arrogância é uma bactéria que adoece a alma. Você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. Não se exalte,
não se irrite, não discuta, se acalme. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena. Esta pode resistir a todos. Os mansos e serenos conseguem tudo que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Use a energia do universo a favor para a sua evolução, para a sua nova versão. Que assim seja a todos nós. Um feliz dia. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.